No momento onde uma fé negativa e desesperança se instalam no semblante de cada alma, o que mais se poderia almejar senão a paz entre os viventes? Sim, essa paz será possível. Shalom, Haverim! Estamos aqui dando início à tão falada, tão sonhada por alguns, tão desejada por outros, série O Mito da Aliança de Paz do Anticristo. E nesse vídeo, primeiro, iremos tratar da parte 1. Já quero aqui adiantar para vocês que talvez a parte 1 terá vários vídeos, ou a parte 2 vários vídeos. Eu não calculei ainda quantos vídeos terá cada parte, né? Muito bem, então vamos aqui darmos início, ok? Muito se tem comentado sobre uma aliança que o anticristo fará muito em breve, não muito depois do arrebatamento. E, devido a guerras sem fim, em especial no Oriente Médio, sustenta-se que esta aliança será uma aliança de paz. Olha, de paz, sendo por muitos chamada de falsa paz. E ainda usam alguns versos para sustentar tal posição, tais como 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, Ezequiel capítulo 38, verso 8 e 14, o 11 também é utilizado, tá? E esquecem de notar alguns detalhes nesses versos sobre os quais estaremos verificando mais à frente, ou melhor, em toda esta série, ok? Então, vamos agora analisar o único texto que apresenta explicitamente a aliança que o anticristo irá firmar com muitos. Muito bem, eis aqui o famoso texto de Daniel, capítulo de número 9, verso 27, na João Ferreira de Almeida, a atualizada. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Podemos ver também esse verso na King James atualizada. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana. Mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Veremos agora o verso de Daniel 9:7 na versão da NVI, tá? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, notamos que nenhuma destas versões acima chama essa aliança de aliança de paz. O mesmo acontece com a versão LTT, APB, ACF 2007, a versão inglesa World English Bible, dentre outras. Das que eu, Leandro de Paula, andei pesquisando, somente a Bíblia Viva traz a expressão aliança de paz. Mas o que dizer de uma versão cujo verso anterior está desconexo com a história? E aí,
O problema é que o texto realmente não chama essa aliança de aliança de paz, mas firme aliança. Firme aliança. Ok? Prestem bem atenção. Firme aliança. Prosseguindo. A construção aliança de paz é bíblica, gente. Ela é bíblica. Tá? Olha, na revista atualizada temos em Números 25:12, Isaías 54:10, Ezequiel 34:25, Ezequiel 37:26. Ok? Na King James atualizada, Josué 9:15, 2 Samuel 21:2, Isaías 54:10, Ezequiel 34:25, Ezequiel 37:26. Na Bíblia de Jerusalém, Isaías 54:10, Isaías 34:25, Ezequiel 37:26. Olha, em várias versões, temos a construção, aliança de paz, em vários textos repetidos. Olha só, Ezequiel 37, Ezequiel 37, né, verso 26, também na BJ. E aí? Então não é uma expressão estranha às Escrituras. Ela existe. Ela existe. Olha, NVI, Números 25:12, Isaías 54:10, Ezequiel 34:25, Ezequiel 37:26. Preste atenção que é um termo comum. Por que então que o anjo Gabriel não usou a expressão aliança de paz? Curioso, né? Muito bem. Muito bem. Reforçando essa questão, temos essa expressão também no hebraico. Se você for verificar a versão da Westminster Leningrad, né? O código Leningrad, né? Códex, né? Você vai encontrar a expressão Brit Shalom, tá? Brit Shalom. Em Números 25:12, Ezequiel 34:25, Ezequiel 37:26. Nada fora do comum o anjo Gabriel dizer que essa aliança é de paz se ela tivesse realmente um caráter de paz. Ok, gente? Prosseguindo. Aqui está o print do Códex Leningrad, tá? No texto de Números, capítulo 25, verso 12. Eu trouxe o Códex para vocês verem realmente que a expressão Brit Shalom, ou Brit Shalom, ela existe, ó. Ó. Olha aqui o Beit, tá? Com Sheva, tá? Ó, Brit Shalom. Brit Shalom. Próximo texto. Ezequiel 34:25. Olha aqui, ó. Brit Shalom. Ok? Próximo. Ezequiel 37:26. Olha aqui. Brit Shalom. Aqui, gente. Brit. Olha, temos aqui um Yud aqui, ó. Shalom. Esqueci de destacar bem esse sufixo aqui. Ok? Prosseguindo. Ezequiel 37:26. Já vemos aqui, ó. Brit Shalom. Ok? E também aqui, interessante, esse texto aqui é o texto de Isaías 54, 10, né? Então, percebam que essa construção também aparece nessa referência. Ó, parecida, porque aqui temos um shuruk aqui, ó. O Berit Shalom, porque aqui ele continua na página seguinte, ó. Versículo 10, versículo 11, tá? Que ele vai para a folha seguinte. Certo? Então, gente, olha aí. Interessante, né? Agora vamos para o texto de Daniel 9:27 no hebraico. No hebraico. Prestem bem atenção na expressão que eu destaquei. Vehigbir Brit. Cadê o shalom aqui? Ok? Aqui tinha que ter Brit Shalom. Igual vemos nas referências anteriores. Ok? E outra, a palavra gabar, que é esse verbo aqui que está no tronco rifilho, vou explicar para vocês o que significa isso. Ela aparece 24 vezes no Antigo Testamento. E aqui está no tronco rifilho. Tá? E aqui está um ponto significativo, tá? Sobre esta aliança, gente. Porque o verbo aqui que antecede o Brit é o verbo gabar, que está no tronco rifilho.
Ok? Agora, preste bem atenção. O que esse verbo está me dizendo? É que esta aliança não será estabelecida pelo anticristo. Como assim, Leandro de Paulo? Já começou com suas heresias? Não, esta aliança não será estabelecida pelo anticristo, mas confirmada por ele, por uma semana. O que eu quero dizer com isso? É que essa aliança ela já existirá antes do anticristo propor essa confirmação. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. O tronco refil, tá? Ele expressa a ação causativa do tronco cal. Calma, gente. A gente vai entender isso aqui, tá bom? Vamos citar exemplos usados no léxico Niobe Aka, Patchwork Kids, Study Bible. É um dicionário também bem interessante, um léxico, né? Que vai ajudar a gente a entender isso na Arábia. Ok, vamos aqui, ó. O verbo comer. No tronco kal, ele comeu. No tronco refil, ele fez comer. Perceba, a ação causativa do tronco kal. O tronco refil, ele causa a ação do verbo. Ele fez comer. Olha que legal. Tá vendo? O próximo exemplo. O verbo vir. No kal, ele veio. No refil, ele fez vir. Ele trouxe. Olha, ele trouxe. Ele causou a ação de vir. Ele trouxe. Tá? É o tronco refil. O próximo exemplo que nós vamos verificar agora aqui é o verbo reinar. No tronco kal, ele reinou. No tronco refil, ele fez rei. Ele coroou. Perceba a ação causativa do verbo, né? Do tronco kal. Viu que legal, gente? É esse efeito que temos aqui no texto de Daniel, capítulo 9, verso 27, com o verbo gabar. Muito bem. Prosseguindo, vamos a alguns exemplos de verbos no refil nas Escrituras. Temos aqui o texto de Jó, capítulo 27, verso 2. Hebraico, né? Eis o texto. Hayel, Hesir, Mispati, Veshadai, Remar, Nafshi. Ok. Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Olha isso. Temos aqui, então, essa construção aqui, ó. Hesir, ok? E a construção remar. Muito bem. Então, aqui em Jó, esses dois verbos, esse aqui no vermelhinho e esse no amarelo, eles estão no tronco refil. Esse verbo aqui, que é o verbo sur, e esse verbo aqui amarelinho, que é o verbo marar. Marar. O nome Mara vem dessa palavrinha aí, tá? Significa amargo, amargura. Mara veio do hebraico e significa isso, né? Muito bem. Então, o primeiro estando no tronco refil tem o sentido de fazer desviar, causar afastamento, remover, tomar, separar, depor. Ou seja, Deus tomou, Deus tirou, Deus afastou de mim o direito, tá? A minha causa. Certo? Deus causou a ação de afastar, tirar, tomar o direito. É a ideia desse verbo aqui no tronco refil, tá? Já o segundo verbo, que é o verbo amargar, o Todo-Poderoso causou a amargura na alma de Jó. Deus amargurou a alma de Jó. Pegaram a ideia do tronco refil? Ele causa a ação do verbo. Prosseguindo. Então, aqui no texto de Daniel 9:27, temos a construção Egbir. Ele fará. Causará. Causará o quê? Ele fará o quê? Hein, gente? Prosseguindo. O verbo gabar significa ser forte, ser valente. No tronco, kal. Fonte, strong. Tá? No refil, o verbo gabar significa confirmar, dar força, confirmar uma aliança. É a informação lexical, gente. Anotem bem isso aqui, ó. Prosseguindo, vamos agora aqui dar um pulo
em Salmo de número 12, verso 4. 5 em algumas versões, né? E nesse verso temos uma outra referência onde o verbo gabar também está no tronco refil. Eis o texto hebraico de Salmo 12, versículo 5. Asher ameru, lilshonenu, nagbir shefateinu, itanu mi adon lanu. Muito bem. Essa palavrinha aqui que nos interessa. Esse nagbir, essa palavrinha aqui é amarelinha. Muito bem. E aqui a outra versão é o mesmo verso, só que algumas estão no verso 4, né? Dos que proclamam, venceremos pelo poder do nosso falar. Nossos lábios são como lâminas cortantes. Quem poderá mandar em nós? O sentido aqui é que os rebeldes dizem que com sua língua dão força para vencer. Que a sua língua dá força para vencer. É essa, pelo poder, né? Prevalecendo. Ok? Na Bíblia de Jerusalém, ela fala o seguinte: a língua é nossa força. Ou seja, os que dizem a língua é nossa força. Os nossos lábios nos defendem. Quem seria o nosso mestre? Uma outra versão diz o seguinte: pois dizem, com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Entende? Então essa força da lábia que eles têm com a lábia, vencendo pelo poder da fala, certo? A fala concede, a fala dá essa força, a ideia de força que tem no verbo gabar, ok? Prosseguindo. O que acontece, gente? Essa ideia de dar força pode se encaixar em Daniel 9:27, ok? Vamos usar as duas informações que os léxicos nos dão para gabar no tronco refil. Olha, Daniel 9:27. Ele dará força a uma aliança. Ele não cria, tá vendo? Ele não estabelece, ele dá força a uma aliança. Com muitos por uma semana, tá? Outra tradução, outra possível tradução. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana. Nada de estabelecer, nada de criar. Ele confirma, ele dá força. Tá? Essa aliança será uma aliança existente antes dessa última semana começar. O marco inicial da última semana é a confirmação dessa aliança. Ou o firmar dessa aliança. Gente, é o seguinte. Eu vou pausar esse vídeo por aqui. Eu vou encerrar esse vídeo 1. Tá? A minha proposta nesse vídeo é mostrar que essa aliança não tem a construção, uma aliança de paz. Não existe isso no hebraico. Ok? E a ideia do tronco refil. Tá? Duas informações. Essa aliança não é de paz, tá? E ela não é estabelecida pelo anticristo. O anticristo dá força a uma aliança já existente. Ok? Que Yeshua abençoe a todos. Esse é apenas o primeiro vídeo de muita coisa boa que a gente vai aprender aqui. Ok? Então eu aguardo vocês no próximo vídeo. Shalom, Haverim!